Então, meus amigos e minhas amigas, dar continuidade aí à nossa apostila 7, Responsabilidade Civil por Dano Ambiental. E eu estava falando sobre a natureza próprio terreno da obrigação de reparar o dano, né? E previsto lá na súmula 623 do STJ. Vamos voltar aqui. Aí, tá na tela. Súmula 623 do STJ. Deixa eu ajustar aqui para mim. Pera aqui. Pronto. Então, a 623 diz, ele é uma súmula de 2018, né? Que diz que as obrigações ambientais têm natureza do próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Essa súmula ela foi completada, viu, meus amigos, recentemente. Ó, tá aqui embaixo, em 2023. Mais recentemente, o STJ completou essa súmula com o seguinte enunciado: as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo possível exigi-las à escolha do credor do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha acessado antes da causação do dano, desde que ele não tenha concorrido direto ou indiretamente. Então, o STJ, o que foi que ele fez? Foi ele ressalvou o seguinte, ó: o proprietário anterior da cadeia dominial anterior, que durante o período de propriedade dele não havia dano, esse aí não tem nenhuma responsabilidade. Beleza? A pessoa que já foi proprietária no passado, mas que no período de propriedade dela não havia dano configurado, essa pessoa não faz parte dos devedores da obrigação solidária de reparar o dano ambiental. Beleza? Então, é um complemento, na verdade, da súmula, originariamente de 2018, agora em 2023 ela foi completada, foi o teor do informativo, tema 1204 do informativo 787 da STJ. Beleza? É, Glaze está perguntando: só a prova vai ser toda objetiva? Não, a prova vai ser do mesmo jeito que foi a AV1, viu? Do mesmo jeito, é cinco objetivas e duas discursivas. Prova toda objetiva não é boa, eu acho, né? Pelo menos. Porque apesar de ser mais rápido para corrigir, de fato, tem professores que são mais lentos, né? Corrigindo, isso ajuda. Eu não consigo ajudar vocês na nota. Não sei se vocês repararam, mas na correção, nas questões discursivas, é onde eu consigo. Cara, às vezes a pessoa às vezes escreve ali uma coisa errada, começa certo, mas depois se complica. E aí eu vou ajudando, vou extraindo ali alguma pontuação. No formato todo objetivo, eu não consigo fazer isso, né? A pessoa marcou o objetivo errado, tá errado, não tem o que fazer. Então eu acho que até para manter a possibilidade de ajuda na correção, fazer uma correção mais permissiva, é melhor ter questões discursivas. E Marcos está falando aqui sobre a V3. A V3, Marcos, vai ser, ela é para você fazer uma minuta de ação civil pública e postar com base no inquérito, né, que está disponibilizado no Canvas, e você postar até a data da AV2. Então, até a meia-noite do dia que vocês fazem a V2, vocês podem postar a minuta da ação civil pública para fazer em dupla aí, né? E isso na aba de AV3 não precisa imprimir, não precisa me entregar nada, só lá na aba da AV3 no Canvas. Então tá aí, na sequência, responsabilidade objetiva. A gente já mencionou sobre isso, que é a responsabilidade de reparar o dano ambiental. Ela é objetiva desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? A 6938 de 81, que no artigo 14, parágrafo 1º, fala disso, da responsabilidade independentemente de culpa, responsabilidade objetiva. Agora fiquem atentos.
Na Constituição, às vezes pergunta-se isso. Assim, na Constituição Federal, a responsabilidade ambiental é expressamente prevista como responsabilidade objetiva. Falso. Por que falso? Porque na Constituição não há uma previsão literal sobre a responsabilidade objetiva de reparar o dano ambiental. Só tem essa literalidade em relação aos danos nucleares. Aí a Constituição é clara no artigo 21, inciso 23, a linha D, de que a reparação do dano nuclear ele deve existir independentemente de culpa. Mas não fala de um modo geral. Então não há previsão literal na Constituição expressa sobre a responsabilidade objetiva do poluidor, beleza? Na legislação nas normas infraconstitucionais, né? Na legislação, já tem a previsão desde 81, sim, que a responsabilidade para reparação do dano ambiental, de um modo geral, ela é objetiva. Beleza? Então, o que é que fundamenta essa responsabilidade objetiva? É o fato de estar desenvolvendo uma atividade de risco, né? A atividade que é potencialmente poluidora é uma atividade arriscada pela própria natureza dela. Então, o que fundamenta a responsabilidade objetiva é a natureza da atividade de risco que determinadas atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores podem causar à coletividade. Então, o poluidor, o empreendedor, ele tem que adicionar o custo de eventuais danos ambientais nas despesas do empreendimento. Então, na conta dele, ele já tem que colocar esse custo, né? Ou investimento. Aí vai depender do viés financeiro que quiser se dar para esse tipo de gasto. Então, tá aí. E não é apenas responsabilidade objetiva. É responsabilidade objetiva na modalidade mais rigorosa, viu? Que é a responsabilidade objetiva com risco integral. Lembre-se, responsabilidade objetiva padrão normal é aquela que dispensa a comprovação de culpa ou dolo, mas que admite excludentes do dever de indenizar. Então, excludentes do nexo causal. Você pode, por exemplo, alegar caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Nas responsabilidades civis objetivas normais, você pode alegar todas essas excludentes de indenizar para não ser responsável pela reparação do dano. Cabe a alegação de excludentes. Já a responsabilidade objetiva com risco integral é a modalidade de responsabilidade objetiva mais severa que existe, pois ela não admite excludentes do nexo causal. Não admite quebra do nexo de causalidade, ainda que o fato seja atribuído a terceiro, caso fortuito ou força maior, ou que se invoque cláusula de não indenizar. Não se admite cláusula de não indenizar envolvendo danos ambientais. Beleza? Então, a responsabilidade é objetiva na reparação do dano ambiental e é objetiva com risco integral. É a modalidade objetiva mais severa que existe. Não admite quebra do nexo causal. Tem alguns doutrinadores que não concordam, né? Que eles não concordam que deveria ser a responsabilidade objetiva com risco integral. Porque, por exemplo, quando acontecesse um sinistro ambiental, um evento danoso ambiental, por força de um caso fortuito ou força maior, alguns professores, como Paulo Afonso Leme Machado, entendem que não deveria ser caso de responsabilidade civil, porque o evento foi causado por força extraordinária, por um caso fortuito ou força maior. Então, por exemplo, a pessoa tem uma fazenda e um trecho de área de preservação permanente foi destruído por um incêndio que começou por força de um raio. Vamos imaginar um raio, caiu um raio, começou a pegar fogo e, enfim, uma parte de área de preservação permanente da fazenda se perdeu. O professor Paulo Afonso Leme Machado entende que nesse caso não deveria haver o dever de indenizar o dano, porque o dano foi em decorrência de um caso fortuito ou força maior. Beleza? Esse posicionamento doutrinário
ele deve ser defendido, né, pelos proprietários que se veem nessa situação de ter de ser obrigado a reparar um dano ambiental derivado de um evento inevitável, como é o caso Força da Força Maior. Beleza? Mas a maioria dos doutrinadores, eles acabam concordando com essa teoria do risco integral para a responsabilidade civil objetiva da reparação do dano ambiental, não admitindo a excludência do nexo causal nem por força de caso fortuito ou força maior. Então, se cair um raio na área de preservação permanente e degradou a área que fazia parte de sua propriedade, você, pelo fato de ser proprietário, independentemente do evento inevitável que causou o dano, você tem a obrigação de reparar aquele dano causado. Beleza? Então tá aí. Não se admite em direito ambiental excludentes do dever indenizar como alegação de culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Isso não se admite. Beleza? Tem uma questãozinha objetiva aí. Depois vocês fazem para exercitar na apostila. E a gente avança para o ponto 6 que trata da imprescritibilidade da pretensão da reparação do dano ambiental. Atenção! Regra geral, as pretensões em direito prescrevem. O direito não socorre a quem dorme. O interessado tem um tempo previsto na lei para exigir o cumprimento daquela obrigação, a reparação do danos, seja ele patrimonial ou moral. Beleza? O prazo está lá, no Código Civil são 3 anos, artigo 206, parágrafo terceiro. No Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reparação do dano é de 5 anos, mas tem prazo, beleza? Agora, em algumas determinadas situações, como é o caso da pretensão de reparação do dano ambiental, a jurisprudência, ela entende que essa pretensão ela é imprescritível. Veja, a persecução criminal prescreve. Se o Ministério Público quiser que alguém seja condenado por um crime ambiental, tem que agir dentro do prazo prescricional. Senão, a pretensão morre, passado o prazo prescricional, e não há mais o que ser feito do ponto de vista criminal. Do ponto de vista administrativo, a mesma coisa. Prescreve também. As sanções administrativas e criminais prescrevem. O que não prescreve, o que é imprescritível, é a reparação do dano ambiental em si, a reparação do meio ambiente. Então, recompor aquela área que foi degradada é que daqui a 10, 20, 30 anos o Ministério Público pode pedir essa reparação. Beleza? Então, o que é perpétuo, a pretensão que é imprescritível é a pretensão reparatória do dano ambiental, é a reparação civil ambiental. Beleza? Essa imprescritibilidade, inclusive, virou súmula, súmula 613 do STJ, que ao invés de dizer que o dano ambiental, a reparação do dano ambiental é imprescritível, como é que o STJ escreveu isso? Ele disse assim: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. O que é essa aplicação da teoria do fato consumado? Muitas vezes, a justiça, né, o magistrado que está julgando uma causa ambiental, ele, no final do processo, na sentença, ele reconhece que houve o dano ambiental. Ó, de fato, houve uma degradação do dano ambiental. Mas era muito comum o juiz fazer assim, ó, mas já tem tanto tempo que isso aconteceu, que o meu socioambiental já está estabilizado. Vamos aplicar a chamada teoria do fato consumado. Ou seja, já está lá, já causou dano, já passou muito tempo, todo mundo já se acostumou com aquilo. De repente, desfazer agora o dano ambiental pode causar novos danos ambientais, então vamos aplicar a teoria do fato consumado e ninguém fala mais nisso. Só que a súmula 613 do STJ veio dizer o seguinte: olha, em direito ambiental a gente não pode fazer esse raciocínio. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado, porque as pretensões
em tema de reparação civil ambiental são imprescritíveis. Beleza? Recentemente, ó, é, quer dizer, não tão recentemente assim, mas em 2020, ó, informativo 983, esse julgado é mais recente porque a súmula 613 é de 2008, 18, perdão, 2018. Aí, 2 anos depois, Alexandre de Moraes, ó, pelo STF, essa súmula aqui é STJ, 613 do STJ. Mais na frente, 2 anos depois, o STF corroborou essa súmula, dizendo que é imprescritível a pretensão da reparação civil ambiental. Ó, STF, o plenário do STF, não foi uma turma, foi um plenário, julgou nesse sentido, né? Tema 999, informativo 983. Então, desse modo, não é possível aceitar determinada situação com base no período em que se perpetrou o dano. Qual é o retrato que a gente tem que buscar? É o retrato de como era o meio socioambiental antes da degradação. A gente tem que tentar voltar para como era antes. A reparação consiste nisso. Tentar trazer o status quo antes, né? Então, o dever de recuperar e despoluir é imprescritível, devendo ser considerada a situação como era antes da degradação ambiental. E não o momento do fato consumado, né? O que muitas vezes poderia impedir a responsabilização civil. Então, não há prazo para o MP ajuizar uma ação civil pública objetivando a reparação de danos decorrentes da degradação do meio ambiente. Beleza? É muito comum lá no Ministério Público Federal, por exemplo, ter inquérito civil longos de 8, 10 anos. Por que que não se arquiva o inquérito civil? Se fosse um inquérito criminal rolando há 8, 10 anos, ele já tinha sido arquivado por força da prescrição, né? Mas e por que um inquérito civil público não é arquivado pelo decurso do tempo? Justamente por isso, porque não tem prazo prescricional. Eu estou fazendo uma defesa para um cliente de uma ação que o Ministério Público Federal ajuizou agora, esse ano, em 2025, de um inquérito civil instaurado em 2014. Então, imagine, 2014, 11 anos depois, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. Pode ajuizar? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é pedir a reparação ou a persecução criminal e administrativa. Essas já prescreveram. Se o Ministério Público quiser hoje, em 2015 ou 2025, tratar de um fato acontecido lá em 2015, 2014, isso já está prescrito do ponto de vista de persecução criminal e administrativa. Mas para efeitos de reparação do dano civil, não. Então é possível sim pedir a reparação da degradação ambiental. Essa prescreve. Beleza? Tem gente que não concorda com essa imprescritibilidade, mas eu particularmente concordo com a imprescritibilidade. A maioria dos doutrinadores entende por quê? Porque o bem jurídico em tela aí é um bem jurídico, é uma garantia fundamental intergeracional, né? Que importa para as presentes e futuras gerações. Então, o bem, o meio ambiental ecologicamente equilibrado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem que interessa às gerações futuras. Então não tem prazo para reparar, para recuperar. A gente tem que, o nosso dever é tentar recuperar o tempo todo, beleza? Fiquem atentos ao seguinte: as eventuais reparações civis pessoais ou até coletivas, que não seja a reparação do dano ambiental em si, essas pretensões prescrevem. Eu vou explicar aqui para vocês, para vocês entenderem. Vamos imaginar ali a barragem de rejeitos de minério lá de Mariana, né? Que ela cedeu, morreu um monte de gente, o Rio Doce foi completamente poluído. Foi Mariana ou foi Brumadinho do Rio Doce? Eu não lembro agora. Sei que duas barragens lá em Minas
Caíram, isso não tem muito tempo. E muitas pessoas perderam casas, perderam parentes, o meio ambiental foi completamente poluído. Diz que o Rio Doce, eu acho que até hoje a cor dele não voltou ao normal. Ainda ficou barrento o rio. A praia onde deságua o rio. A bacia hidrográfica inteira, né? Ficou poluída com rejeito de minério. Pois bem, pedir a reparação do dano ambiental em si é imprescritível. Ou seja, o Ministério Público poderia hoje, ou daqui a 5, 10 anos, pedir que quem causou aquele dano ambiental, a empresa que administrava a barragem que caiu, recupere o Rio Doce. Recupere. É claro que tem que ser dentro da possibilidade, né? Tem que ser possível. Às vezes não é possível a recuperação, então passa-se a compensação ambiental. Mas sendo possível, ela não prescreve. Agora, eu era morador lá da cidade, do lado, que foi afetado e perdi minha casa. Isso é um dano civil, não é isso? É um dano que eu tenho o direito de ser reparado. Um dano material que aconteceu, eu perdi minha casa, eu tenho que ser recompensado. Para ser recompensado, ter esse dano reparado, eu tenho que agir no prazo previsto em lei, que é o prazo de 3 anos. Então percebam, a reparação do eventual dano pessoal decorrente de acidente ambiental está sujeita ao prazo trienal, viu? Não é porque você teve um prejuízo decorrente de um desastre ambiental que a sua reparação pessoal é imprescritível. O que é imprescritível, que não prescreve, é a reparação do dano ambiental em si, do meio ambiente. Mas fiquei com dano moral. Eu criei uma fobia, vamos dizer assim, por conta de um sinistro ambiental que aconteceu. Eu tenho 3 anos para pedir uma indenização do causador daquela situação de perigo, aquela situação de dano. Beleza? Então fiquem atentos. O que não prescreve é a reparação do meio ambiental, do dano em si causado ao meio ambiente. Mas as reparações de cunho pessoal, ainda que decorrente de dano ambiental, está sujeita a prazo prescricional. Beleza? Pode ser 3 anos, de acordo com o Código Civil, ou 5 anos, de acordo com o CDC. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor diz que prescreve, né, em 5 anos, o prazo para pedir uma indenização de reparação de dano moral ou patrimonial. Tá bom? Então, imprescritível é a reparação do dano ambiental. Aí eu deixo na apostila um quadro que pode lhe ajudar muito vocês lá no exame da ordem, viu? Sobre pretensões prescritíveis e imprescritíveis, que se pergunta muito. Olha aí, ó. A ação de reparação de danos causados à fazenda em razão da prática de ilícito civil, eu dou um exemplo, ó. Particular dirigindo seu veículo, ele colide em um carro de um órgão público, um carro a serviço de um órgão público. Esse particular tem o dever de reparar esse dano, né? Esse dano causado ao erário, decorrente do ilícito civil, ele prescreve. O poder público tem um prazo de 5 anos para exigir essa reparação desse dano, tá bom? O que é imprescritível é a ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticada com dolo. Essa sim é imprescritível. Então, deu, causei prejuízo ao erário por um ato de improbidade administrativa praticado dolosamente, a reparação desse dano é imprescritível. Beleza? Então, ó, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas é prescritível. A ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade praticado com culpa, aqui não é dolo não, hein? Com culpa, ó, é prescritível. Já se for com dolo, ela é imprescritível. E a ação de reparação civil decorrente de danos ambientais, ela é o quê? Imprescritível também. Beleza? Finalizando aí, reta final da nossa apostila, a gente
Deixa eu ver aqui só uma coisa, meu Deus. É isso mesmo. A gente tem aqui, ó. Vamos lá. Dano ambiental. Meus amigos, dano ambiental, a gente já viu o poluidor, já viu o nexo causal, já viu a imprescritibilidade, a possibilidade de inversão do ônus da prova. E a gente chega à definição do que é o dano ambiental, né? Dano ambiental é qualquer prejuízo causado ao meio ambiente por ação ou omissão humana. Beleza? Tecnicamente, o dano ambiental ele tem uma degradação, uma sequência de prioridades em relação à sua reparação. A ideia é, primeiro, tentar a restauração do bem, ou a gente chama de reparação do dano ambiental, né? Essa é a ideia prioritária. Todo juiz, quando condena alguém a reparar um dano ambiental, a preferência é que ocorra a restauração em espécie, ou seja, a volta ao status quo ante. Agora, se não for possível a reparação ou restauração em espécie, que deve ser prioridade, aí, ó, passa-se a compensação ambiental. Então, a compensação ambiental é o segundo passo. O primeiro passo é tentar a reparação, ou seja, restaurar o meio ambiente, mas tem muitos casos que isso não é possível. Aí a gente vai partir para uma compensação ambiental. E, em último caso, quando não for possível nem reparar, nem compensar, uma indenização pecuniária. Essa indenização pecuniária, ela normalmente é recolhida para fundo instituído para proteção de direitos coletivos, né? Tá lá na Lei da Ação Civil Pública, é um fundo, um buraco negro aí de dinheiro que o empreendedor nunca vê a aplicação desse dinheiro dele que ele pagou. O Ministério Público, inclusive, tem feito muitos acordos na prática, mandando destinar as verbas especificamente dizendo para que tipo de intervenção tem sido mais proveitoso. O Ministério Público tem feito isso, ao invés de recolher para um fundo gerido pela União, o Ministério Público tem pedido a aplicação direta. Ó, vamos fazer a. Pega esse dinheiro aqui, vamos reabilitar o Centro de Tratamento de Animais do IBAMA. Vamos dar uma grana aqui para melhorar as condições do pessoal do INEMA trabalhar e por aí vai. Beleza? É possível dano moral coletivo em relação ao meio ambiente? Sim, viu? O STJ tem admitido a condenação em dano moral coletivo do poluidor, presumindo a ocorrência de danos às presentes e futuras gerações. Mas veja só, esse dano aqui, como dano moral que é, ele prescreve. O Ministério Público tem que pedir dentro do prazo de 3 anos. Não pode ficar depois. Ah, passa 15 anos, depois vou pedir dano moral coletivo. Que dano moral coletivo é esse? 15 anos depois. A reparação do meio ambiente em si, ok, é imprescritível. Mas alegar, fazer um pedido de reparação de dano moral coletivo depois de 10, 15, 20 anos é algo que não é adequado, né? Tecnicamente, não deveria acontecer, apesar da gente ver na prática acontecendo. Mas essa pretensão, ela prescreve, viu? Dano moral coletivo é possível? O que é dano moral coletivo? Toda uma coletividade tem direitos da personalidade ser afetados, né? No modo de viver. Teve aquele, em 2019, teve um derramamento de óleo aí no litoral do Nordeste todo. Vamos imaginar que uma coletividade de pescadores ficou 6 meses sem poder pescar. Tem um dano moral coletivo aí? Tem, né? A coletividade de uma comunidade pesqueira não pôde exercer a atividade que sempre fez a vida inteira. De repente a pessoa ficou parada sem poder trabalhar. Isso causa um dano àquele modo existencial? Sim. Mas é imprescritível? Não. Tem um prazo para pedir essa indenização. Tem que ir é, a juízo dentro do prazo previsto pedir a indenização. Beleza? Para finalizar, ó, a gente deixa a dica de algo que não pegou no Brasil, mas que deveria pegar. Tinha tudo para pegar.
importante instrumento econômico da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o seguro ambiental. O que é o seguro ambiental? O seguro ambiental é uma forma de assegurar a reparação integral ou parcial do dano por meio da exigência de seguro ambiental. Então, quando uma atividade pode potencialmente causar danos ao meio ambiente, o que é que o ente licenciador deveria fazer? Exigir do empreendedor, ó, faça um seguro aqui. Porque se você causar uma poluição, a gente vai acionar sua pólice de seguro e repara o dano. A gente não vai para a justiça ficar discutindo quem é, quem não é. A gente usa o seu seguro ambiental. Agora, na prática, infelizmente, foi pouco utilizado, é pouco utilizado esse recurso, apesar de ser um recurso previsto, ó, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente desde pelo menos 1981. Então é uma prática que já é bem adotada nos Estados Unidos, na Inglaterra, e por aí vai. Mas aqui no Brasil, a exigência de seguro ambiental para atividades potencialmente poluidoras ainda não é uma prática do dia a dia. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, então a gente vai finalizando aqui este bloco. Eu vou postar depois tanto o primeiro quanto o segundo, que é da apostila 7. Vai ficar disponível para vocês aí, para quem não pôde também estar aqui presente. Alguma questão, alguma dúvida em relação a um tema, esse tema que a gente viu, outra questão? Não, né? Então, beleza, a gente se vê aí nos próximos encontros, serão encontros de revisão, né, para a prova, e a gente se encontra em breve, beleza? Eu vou dar uma preferência aí, Marcos está perguntando, a V2 vai cobrar mais da apostila 4 em diante, né? 4, 5, 6 e 7. Claro que pode ter alguma coisa do conceito geral que a gente viu lá no início, de princípios, por exemplo, aquelas noções gerais, mas a gente vai focar mais no que a gente viu a partir da apostila 4. E aqui, a Áurea perguntando, a prova será próxima segunda, Próxima né? semana, né? Já é? Já, próxima semana, professor. Ah, é. Pro noturno já é próxima segunda. Próxima segunda é? Entendi. Isso. E aí a gente tem que ver como é que eu faço então uma revisãozinha, né, para vocês. Por favor, se o senhor quiser gravar, passar pra gente, tá ótimo É, eu também. vou fazer assim, quarta de manhã, eu vou fazer uma revisão para a turma da manhã de ambiental. Quem tá aí de ambiental de manhã é a nossa prova é dessa quarta a 8, não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte, eu gravo essa aula da manhã da revisão e disponibilizo para vocês da noite também. Pode ser assim, né? Ótimo. Que aí tá feito e é até bom que Será fica online também, disponível, né? Tibor? Hã? Será online? Isso. Vou fazer de manhã, Manda o quarta. link. Manda o link Isso. para a Ângela, quem tiver disponível assiste pela manhã também. Pronto. Com certeza. Vai, quarta-feira agora, por volta das 8 da manhã, viu? A gente quer a turma da manhã. Eu começo essa aula normalmente umas 8 horas, por aí. E aí a gente vai fazer, eu faço online essa revisão, corrigindo uma prova anterior, que aí eu deixo disponível também depois. Beleza? Valeu, professor. Quem não Obrigado. Excelente puder noite para você. estar presente quarta de manhã, não se preocupe que eu deixo depois o link gravado. Valeu, obrigado, professor. Valeu. Um abração, então. Até a próxima, galera. Valeu.